Bom, pessoal, nessa aula nós vamos aprender a classificar os átomos. Então, nós vamos classificar eles em isóbaros, isótopos e isótonos. Primeiro, os isóbaros. Os isóbaros são átomos que possuem o mesmo número de massa, o mesmo número de massa. Então, é o mesmo número de isótopos. São átomos que possuem o mesmo número de prótons. São átomos que possuem o mesmo número de prótons. Possuem o mesmo número de prótons. Prótons. Já isótonos são átomos que possuem o mesmo número de nêutrons. São átomos que possuem o mesmo número de nêutrons. No final dessa aula eu vou estar dando uma dica para vocês, que vocês nunca vão esquecer essa diferença de isóbaros, isótopos e isótonos. Então, são átomos que possuem o mesmo número de nêutrons, certo? Então, beleza, já vamos partir para os exemplos que facilita bastante a nossa vida. Eu vou colocar uns átomos hipotéticos aqui, eu inventei. Então, eu tenho aqui o átomo A, que é 14, B, 10, 6 aqui, tá? 14, 6, D, 26, 12, 12, 6, e o F, 28, 14. Vamos fazer um lembrete das aulas anteriores, quando a gente introduziu o átomo. Sempre o número maior é a minha massa, e a minha massa é representada pela letra A. Então, quais são as massas aqui? O 14, o 10, o 14, o 26, o 12 e o 28. São minhas massas. E o menor número é o meu número atômico. Então, meu número atômico, ou seja, é o prótons também, tá? Meu número atômico é o mesmo número de prótons e elétrons, né? Beleza. Então, aqui nós temos o prótons. E nós temos uma fórmula. Qual é a fórmula? A minha massa não está concentrada no núcleo do átomo. E o que tem no núcleo do átomo? Não é prótons mais nêutrons? Então, a minha massa é igual a prótons mais nêutrons. E o número de nêutrons é igual a massa menos os prótons. Certo? Essas fórmulas aí vocês já estão habituadas com ela. Agora nós vamos classificar esses átomos de 2 a 2 em isóbaros, isótopos e isótonos. Vamos ler aqui novamente. Quais são os isóbaros? Isóbaros. Para que o átomo eles sejam isóbaros, eles têm que possuir o mesmo número de massa. E o número de massa não é o número de cima. Então, olha aqui, basta a gente analisar. 14. Qual é o outro que tem 14? O C. Então, o A e o C são átomos isóbaros. Então, A e C. Qual é o outro átomo que é considerado isóbaro? Tem? Não tem, né? Então, são esses dois que são isóbaros. Agora, vamos para isótopos. Isótopos são átomos que possuem o mesmo número de prótons. Então, analisando aqui, o que são os prótons? É o número de baixo, né? 7. Tem algum que tem 7? Não. Então, isótopos, na verdade, isótopos possuem o mesmo número de prótons, que são eles, o B, o C e o E. Porque, 6, 6 e 6 é o número de baixo. Então, B, C e E. E, por fim,
Isótonos. Agora, os isótonos não consegue, a gente não, sem fazer conta, a gente não consegue. Porque isótono é o mesmo número de nêutrons, e nêutrons eu não tenho ele explícito aqui, mas eu consigo descobrir usando essa fórmula aqui, ó, de nêutrons. Então, vamos o nêutrons, calcular o nêutrons de A. É a massa menos o número de prótons, ou seja, o número de cima menos o número de baixo. Então, o nêutrons de A, do elemento A, é 14 menos 7, que é igual a 7. Vamos fazer passo a passo, né? É o número de massa menos o número de nêutrons. 14 menos 7, 7. Agora, o de B é o número de cima menos o de baixo. 10 menos 6, 4. Agora, o número de nêutrons de C. 14 menos 6. Quanto que é 14 menos 8, né? Agora, o número de nêutrons de D. 26 menos 12. Então, vai ficar igual a 14. 14. Agora, o número de nêutrons de E. Até agora, nenhum desses átomos aqui, eles são isótonos. 12 menos 6. Quanto que é 12 menos 6? 6. Agora, o número de nêutrons de F. 28 menos 14. 28 menos 14 é igual a 14. Opa, olha aqui, ó, esse com esse. Então, quais são os dois átomos que são isótonos? São os átomos D e F. D e F. Certo? Então, recapitulando. Isóbaros são quando as massas são iguais. Isótopos, quando os prótons são iguais. E isótonos, quando os nêutrons são iguais. E lembrando que o número de nêutrons é a massa menos o número de prótons. Certo? Agora, a dica que eu queria dar para vocês. Vamos escrever aqui, ó. Isóbaros, isótopos e isótonos. Olha aqui, isóbaro. A massa não é representada pela letra A, então o mesmo número de massa. Isótopos, o mesmo número de prótons. E isótonos, o mesmo número de nêutrons. É as iniciais, certo? Espero que vocês tenham entendido e tenham todos um bom dia.